Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 6 de setembro de 2022, uma terça-feira. O primeiro versículo vem do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. Ao Senhor, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os dois versículos têm a ver com o primeiro texto que eu vou ler, que é do Evangelho de Marcos. E a oração foi escrita por Eugen Eckert, o mesmo que fez a oração de ontem. Confio corpo e alma em tuas mãos, Deus minha salvação. Assim recebo perdão quando falho ou erro. Tu sempre cuidas de mim em minhas dificuldades. Na vida e na morte, me seguras em tuas mãos. Muito bem, vamos ao primeiro texto dos dois, que é o que eu leio, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 12. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 12. É um texto assim, dá para dividir ele em duas partes, claramente. É um texto um pouquinho diferente de simplesmente de ser uma normal narração, assim, um normal conto sobre uma cura. Ele fala de uma cura em que Jesus parece um adolescente. Ele vai para provocar os fariseus, os sacerdotes e escribas. Ele está revoltado. É interessante, não é? Isso não é... Embora ele provocasse sempre, estivesse sempre em atrito com os fariseus, aqui parece que ele vai lá para provocar mesmo. E eu acho que tem sentido. Às vezes tem que ser feito tem que comprar mesmo o atrito, o conflito, para que fique claro. Mas não é sempre que se deve fazer. Depois, e nesse primeiro, onde Jesus provoca lá, mostra que o pessoal da religião está junto com o pessoal da política. Está no partido formado por um rei lá, o Herodes, no partido dos herodianos. É a religião vendida para a política dos ricos. Eu tenho que dizer, tá? Está escrito, não queria mentir, que os fariseus eram dos pobres, se davam com os pobres, politicamente se alinhavam aos pobres. Nunca. Eles eram do partido dos poderosos. Era política e religião. A religião vendida para os ricos. Como hoje em dia se vê isso aqui no Brasil. E a segunda parte ali, Jesus também tem o pessoal dele. E depois dos dois últimos versículos ali vem quase uma emenda, sim, já fala do espírito imundo. E Jesus manda ficar quieto. Mas como? Antes ele provocou. Então esses dois últimos versículos podem ser
uma emendazinha assim feita meio estranha, tá? Mas é assim que a Bíblia é escrita, e tudo tem que ser lido e levado a sério. Levado a sério não quer dizer levado que a gente tem que ler literalmente, mas que a gente tem que ler, colocar no contexto e ver o que isso significa, certo? Isso é levar a sério. Então vamos lá, Marcos 3, 1 a 12. Marcos 3, 1 a 12. De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Claro que o pessoal do templo, né? Estava observando Jesus lá na sinagoga. O pessoal religioso. Ai, tão religioso, né? E olhem só o que acontece. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio da sinagoga. Então lhes perguntou aos que estavam observando, os religiosos ali em volta, os moralistas, os legalistas, fariseus: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Ah, porque no sábado não pode fazer certas coisas, porque é proibido. Olhando ao redor, Jesus, indignado e condoído com a dureza do seu coração, não sabe explicar isso. O que Deus quer? Disse ao homem da mão ressequida: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos de um partido político contra ele, em como lhe tirariam a vida. Não tenho dúvida sobre quem matou Jesus. A segunda parte do texto agora, versículos 7 a 12. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia. Uma grande multidão veio ter com ele. Quer dizer, Jesus também juntou o pessoal dele. O pessoal pobre, doente. Não os que andavam junto com os herodianos, partido dos ricos. O que eu vou fazer? Está escrito. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Agora vem aqueles últimos 2 versículos que eu disse que pode ser uma emenda. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Eles gritavam na frente dos outros. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Porque, não sei, se antes ele evidenciou aquele desafio. O que vocês dizem? Pode fazer o bem ou o mal no sábado? E os caras não puderam responder com um cara doente na frente deles. Corações endurecidos, né? Por isso eu vou chamar esse texto assim: o amor e agir libertador de Deus Javé desafia todas as velhas estruturas, os velhos costumes e os corações endurecidos e empedrados.
O amor de Deus não é porque uma coisa é costume, é velha, está numa lei, e é assim. O amor libertador tem uma sugestão: amar, ser solidário, ser fraterno. E os velhos costumes, aquilo que já está empedrado, endurecido, está errado. O segundo texto, lá de Crônicas, que é aquela história do rei Salomão, antes era o rei Davi, no segundo texto, Salomão conta lá o tamanho que vai ser o templo, como é que vai ser o tamanho, todo ouro, prata, joias, madeiras, que vai ter lá, continuar exibindo poder e riqueza. Um bom dia.